A paz do Senhor, estou abrindo mais uma conexão ao vivo, uma live em busca de Deus, né? Estou entrando online agora para falar da palavra de Deus. Hoje a gente vai aprender lição 2, a salvação na Páscoa judaica. Hoje a gente vai aprender a salvação na Páscoa judaica hoje. Hoje é outubro de sábado. Aleluia, glória a Deus. Hoje é dia sábado, 16, né? Hoje é 16. Hoje a gente vai aprender um pouco da palavra de Deus. O sábado que passou, dia 9 do outro mês, que foi sábado. Hoje é sábado, dia 16, né? Hoje a gente, no outro sábado, na outra semana, a gente aprendeu uma promessa de salvação. No outro sábado, a gente aprendeu uma promessa de salvação. No outro sábado. Aleluia, glória a Deus. Hoje, nesse sábado, a gente vai aprender lição 2, a salvação na Páscoa judaica. O que é a salvação na Páscoa judaica? Aleluia, glória a Deus. Vocês vão ver o que é salvação na Páscoa judaica. Aleluia, glória a Deus. Estou dando bom dia a cada um que está chegando, entrando online e dando uma paz, Senhor, a cada um que escutais essa mensagem. Nesse sábado, dia 16, nessa manhã, né? No outro domingo, a gente aprendeu sobre a salvação. Nesse domingo, a gente vai aprender sobre... Aleluia, glória a Deus. E aí, Felipe? Só aí, né? Deitado na cama, né? Só dormindo, né? Só de boa aí, né? Aleluia, glória a Deus. A gente aprendeu no outro domingo, a gente aprendeu sobre a salvação. Nesse a gente vai aprender sobre a salvação na Páscoa judaica. O que é a salvação na Páscoa judaica, né? Eu vou ler aqui, né? A gente vai ler. Não sou pastor não, né? Eu só sou um servo de Deus. Eu só sou um servo de Deus, Felipe. Só sou um servo a pregar a palavra. A gente Hoje a gente vai aprender sinalização. A sinalização 1, a instituição da Páscoa. A sinalização 1 é a instituição da Páscoa. A instituição da Páscoa. Capítulo 1. O livramento nacional. Capítulo 2. A libertação da escravidão. Capítulo 3. A nova celebração judaica. A sinalização, salvação na Páscoa judaica. Eu separei 3 pontos, né? Aleluia, glória a Deus. 3 pontos eu separei hoje para estudar. 3 sinalizações. A primeira sinalização é a instituição. Aleluia, glória a Deus, da Páscoa. Capítulo 1. O livramento nacional. Capítulo 2. A libertação da escravidão. Capítulo 3. A nova celebração judaica. Capítulo 2. Sinalização ao Cordeiro da Páscoa. Capítulo 1. O Cordeiro no Antigo Testamento. Capítulo 2. Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Capítulo sinalização 3, né? Sinalização 3, que fala o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Capítulo 1, o significado do sangue. Capítulo 2, o sangue do Cordeiro Pascual. Capítulo 3, o sangue da nova aliança. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer essa gravação para a glória e honra de Deus, né? Eu vou aqui um minutinho e já volto. Já voltei para a glória e honra de Deus. Escute em busca de Deus. Escute se quiser, né? Porque isso aqui, aleluia, glória a Deus. Esses versículos que eu faço nesse sábado, dia 16, para a honra e glória de Deus.
Eu vou deixar uma mensagem, né? A salvação na Páscoa judaica. O que é a salvação na Páscoa judaica, né? Vamos ver. A gente hoje vai estudar isso. O que é salvação na Páscoa judaica, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Eu vou deixar uma leitura bíblica. Vou deixar uma leitura bíblica para vocês meditar na palavra. Vou deixar uns versículos para vocês meditar. Êxodo. Vocês têm a Bíblia, vocês marquem. Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Capítulo 21. Ó. Você já abre a sua Bíblia. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 21 até o 24. E versículo 29. Diz assim, na meditação. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse: escolhei aí, tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um moio de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na viga da porta. E em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vier o sangue na viga da porta e em ambas, aleluia, glórias, as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no carcereiro, e todos os primogênitos dos animais. Aleluia, glória a Deus. Você vê que isso é para meditação, né? A salvação na Páscoa judaica. Aleluia. Hoje a gente vai aprender isso, né? A lição 2. Semana retrasada a gente aprendeu a lição 1, uma promessa de salvação. E hoje a gente está aprendendo a lição 2. O que é a lição? A salvação na Páscoa judaica. O que é a salvação na Páscoa judaica, né? Aleluia, glória a Deus. Dou bom dia a cada um que está entrando, para a glória de Deus, escutar a mensagem de Deus até o final, se quiser escutar. Deus abençoa cada um, né? A gente deixei para a meditação Êxodo, capítulo 12, versículo 21 até o 24 e 29. Aleluia, glória a Deus. Vocês escutam essa mensagem? Abre a Bíblia, né? Vamos ler. Introdução, que na Páscoa os israelitas receberam o mundo milagres, pelo qual Deus operou a salvação de seu povo, livrando-o da opressão, do sofrimento, da angústia e da escravidão promovida pelos egípcios. Era a lembrança da fidelidade de Deus. Vocês veem que a Páscoa foi a lembrança da fidelidade de Deus, a sua promessa do seu amor libertado e do cuidado sem igual em favor do seu povo. Nesta lição estudaremos os aspectos chave e simboláticos da Páscoa e no novo significado que é tão importante. Celebração assumiu com a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem está chegando, né? A gente está aprendendo sobre a salvação na Páscoa judaica. Esse tempo, essa semana toda, esse mês todo, eu vou aprender, eu vou ensinar sobre a obra da salvação. O que é a obra da salvação, né? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Vocês veem que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Eu estou aqui pregando a palavra. Eu estou aqui pregando a mostrar a vocês o caminho e a verdade. Quem é o caminho? Vocês veem que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida.
Aleluia, glória a Deus. Por isso que eu estou deixando essa lição, né? Sinalização 1. A sinalização 1, ela fala sobre a instrução da Páscoa. A sinalização 1, ela fala sobre a instrução da Páscoa. O que é a instrução da Páscoa, né? Aleluia, glória a Deus. A gente vai ver, né? O que é a instrução da Páscoa? A instrução da Páscoa. Capítulo 1. O livramento nacional. Para o povo de Israel, a Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país colonizador. Aleluia, glória a Deus. Por uma metrópole. Mas ainda essa margina celebração significa a verdadeira libertação experimentada por uma nação expressada pela liberdade espiritual do povo para servir ao Deus Criador, para servir o Deus Criador. Aleluia, glória a Deus. Quem tem a sua Bíblia, abre Êxodo capítulo 12, versículo do 1, a gente vai ler Êxodo capítulo 12, Êxodo é o Antigo Testamento, segundo livro de Moisés, Êxodo capítulo 12, versículo do 1 até o 13 e o 16. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Êxodo. Aleluia, glória a Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Versículo 1 até o 13 e o 16. Vamos ver o que diz na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. A instituição da primeira Páscoa. A instituição. Aleluia, glória. A instituição da primeira Páscoa. Capítulo 2, versículo 1 que diz: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Farei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para cordeiro, então tome um só com seu vizinho, morto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mancura, um macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras, e o guardarás até o 10º. Aleluia, glória a Deus. Guardará até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomará do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras, e na viga da porta, nas causas em que o comeram. E naquela noite comerá a carne assada no fogo, com pães assamos, com ervas amargosas. A comerão. Não comerás dele nada cru, nem cozido, em qualquer senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos limbos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comerás apressadamente. Este é a Páscoa do Senhor. E passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito,
desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vindo, e o sangue passará por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor a cada um que escutar essa mensagem, né? Qualquer quer comer pão, aleluia, glória a Deus. A gente está no versículo 16. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao sétimo dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nela, senão o que cada alma ouvir de comer, isso somente aprontarás para vós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso é a mensagem, né? Aleluia, glória a Deus. É a salvação na Páscoa judaica. Foi isso que falou Deus. Continuando. Historicamente, foi o último juízo sobre o Egito e a provisão do sacrifício pascal que possibilitará o livramento da escravidão e a peregrinação do povo judaico rumo à terra prometida, Aleluia. A gente vai ler o versículo Êxodo, capítulo 12 de Êxodo, versículo 29 até o 50. Aleluia. A gente vai ler do versículo 29 até o 50, que fala, capítulo 12, versículo 29 até o 51. Aleluia, para a glória de Deus. Quem tem a sua Bíblia abre, né? Vamos lá ler a palavra. Diz assim: E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no carcério, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios. E havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Não havia casa que houvesse um morto. Aleluia, glória. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saia do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossos vacas, como dentes dito, ide abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apresando-se para lançá-los da terra, porque diziam: dos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, até que levantasse as suas amassadoras, atadas em seus vestidos sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestidos. E o Senhor deu graça ao povo em os dos egípcios, e emprestavam isso, e eles despojavam aos egípcios. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que quem conhece o livro de Moisés, né, quem conhece a história, o povo israelita no Egito, né, sabe que sobre a praga, Deus botou 10 pragas, né? Aleluia, glória a Deus. Antes das 10 pragas, a última praga era a morte dos primogênitos, né? Deus falou, mas o rei foi tão duro, passou a primeira, passou a segunda, foi até a última, ele ainda persistiu na última. Moisés falou. Aí Deus, na última praga, que era a morte, que o anjo passava meia-noite, todo mundo que conhece a palavra sabe,
o anjo passou a meia-noite. Ele está falando aqui, ele fez a Páscoa. Jesus, a partir dali, surgiu a Páscoa judaica. Surgiu a Páscoa, foi dali que surgiu a Páscoa. Deus mostrou, Deus, como é, ele marcou, aleluia, glória a Deus, mandou matar um animal, porque é o sangue que liberta, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. A saída dos israelitas do Egito, a saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Socote, coisas de 600.000 de pé somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozinharam bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levantado por quanto foram lançados do Egito, e não se puderam deter nem preparar comida. Aleluia, glória a Deus. Continuando. O temor que os filhos de Israel habitariam no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passando os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor. Vocês veem que esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais ao Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenação da Páscoa. Nenhum filho de Israel estrangeiro comerá nela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comeram dela. O estrangeiro e o assalariado não comeram dela. Numa casa se comeram, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrarás osso. Toda a congregação de Israel oferta. Porém, se alguém estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja circuncidado todo macho, e então chegará a celebrar, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesa lei haja para o natural e para o estrangeiro, que é peregrino entre vós. Todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenaria a Moisés e a Arão. Assim fizeram, e aconteceu naquele mesmo dia, que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Aleluia, glória a Deus. De onde surgiu a Páscoa, né? A Páscoa surgiu naquele tempo da libertação, que Moisés libertou a última praga. Deus disse, aí ali é para lembrar. O Antigo Testamento, a Páscoa judaica era essa. Era o cordeiro, teve que matar para salvar as almas, para salvar o povo, que o anjo ia passar a meia-noite. Ele teve que, aleluia, glória a Deus, ele teve que o quê? Sacrificar um animal puro. Teve que sacrificar. A Páscoa é isso. A Páscoa é o significado, a salvação. A Páscoa mostra salvação. A Páscoa é a salvação. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que eles teve que matar para salvar os primogênitos, os primeiros filhos das pessoas. Teve que matar um animal puro. Teve que matar o animal, cortar ele, tirar o sangue, passar na obreira da porta, para o anjo da noite, quando passasse a meia-noite, não matasse. E comesse o animal, porque esta é a Páscoa, comesse da cabeça toda, comesse todo o animal assado. Aleluia, glória a Deus. Aí, para que o anjo, quando chegasse a meia-noite, não passasse. Aleluia, glória a Deus. Quer dizer que o quê? É o sangue que liberta. É o sangue.
Ao partir que eu vou lendo, vocês vão ver que tudo isso vai ter um propósito, vai cair tudo para Jesus, porque Jesus deu sua vida por nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos continuar, né? Aleluia, glória a Deus. É o capítulo 2, a libertação da escravidão. O que é a libertação da escravidão, né? O que é a libertação da escravidão? Aleluia, glória a Deus. Assista o vídeo do começo ao fim que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, né? Capítulo 2 fala a libertação da escravidão. Vamos lá. Os israelitas habitaram por aproximadamente 430 anos no Egito. Vamos ver isso. Êxodo capítulo 12, versículo 40, que fala: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Você vê que a Bíblia fala, se vocês não acreditam em mim, acredita na Bíblia. Você vê que em Êxodo capítulo 12, versículo 40, fala: o tempo deles foi 430 eles habitaram no Egito. Na maior parte desse tempo, eles experimentaram a dominação, a escravidão e a humilhação. Ser escravo no Antigo Oriente era estar sob a dependência política, econômica e social de outra nação. A religião a ser professada pelo povo escravo era da nação dominada. Logo, não havia dignidade nacional para escravar. Entretanto, no caso dos israelitas, ó Deus Todo-Poderoso, ouve o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e lembrou-se de sua aliança. Lembrou Deus de sua aliança. Aleluia, glória a Deus. Estou dando bom dia, né, a cada um que está entrando. Aleluia, glória a Deus. Estou dando bom dia a cada um que está entrando. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 6. Êxodo, capítulo 6, né? Vamos ver o que diz em Êxodo. Êxodo, capítulo 6, versículo 5. Êxodo capítulo 6, versículo 5. Vamos ver o que diz Êxodo capítulo 6, versículo 5. Aleluia, glória a Deus. Êxodo. Volta capítulo 6. Aleluia, glória a Deus. Êxodo capítulo 6, versículo 5, que fala: e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu conserto. Vocês veem que ele, aleluia, glória a Deus, ele lembrou do gemido, do clamor. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu conserto. E lembrei do meu conserto. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, continuando. Do sofrimento, da escravidão, o clamor do povo chegou a Deus, que provou o livramento. Capítulo 3, a nova celebração judaica. A nova celebração judaica, né? A Páscoa passou a ser a nova festa religiosa. Vocês veem, ó, capítulo 3 fala a nova celebração judaica. A nova celebração judaica. O que é a nova celebração judaica, né? A gente vai ver agora. A nova celebração judaica, isso é para quem quer saber o que é a Páscoa, né, judaica, né? A Páscoa passou a ser a nova festa religiosa. Os israelitas, pois essa celebração foi instituída
por Deus, mediante o legislador Moisés, e um novo ano religioso começou. O novo ano religioso começou. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 12, versículo do 1 até o 20, a gente vai ler, né? Êxodo capítulo 12, versículo do 1 até o 20. Capítulo 12, versículo do 1 até o 20, que fala: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Farei a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou a cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras, e o guardarás até o 10º, aleluia, glória a Deus, guardarás até o 14º dia deste mês, e todo o juntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomará do sangue e o puro em ambas as ombreiras e na viga da porta, nas casas em que o comeram, e naquele noite comerá a carne assada no fogo, com pães assamos, com ervas amargosas, a comeram. Não comereis dele nada cru, nem cozido, em qualquer senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com a fressura, e nada dele deixará até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos limpos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comerás apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vindo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los por festa ao Senhor nas vossas gerações, celebrais por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tireis o firmento da vossa casa, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel, e ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará nelas, senão o que cada alma ouvir de comer, isso somente aprontarás para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia terei vossos exércitos da terra do Egito, para que guardais este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levitado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim os estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levitada comerás, em todas as vossas habitações comereis pães asmos.
Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É isso, né? Que diz a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Continuando, né? Aí fala: os israelitas passavam 8 dias comendo. Você vê que os israelitas passavam 8 dias comendo pão sem fermento, ou matiza, isto é, fatias de pães, asmos, tudo isso para trazer à memória a grande fuga do Egito, que foram tão repita, a ponto de não haver tempo para deixar o pão caseiro crescer, pois esse pão deveria ser consumido antes de a massa levantar. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que a Páscoa representa a celebração, a lembrança daquele povo que foi liberto naquele dia. Foi liberto. Deus, se ali foi no Antigo Testamento. A aliança, aquela ali foi a aliança do Antigo Testamento. Um cordeiro. Aí o povo de Israel naquele tempo, toda vez quando chegava a Páscoa, ele celebrava a saída do Egito. A aliança que Deus fez. E hoje tem o cordeiro. O dia de hoje tem o cordeiro. Eu vou chegar nesse. Quem é o cordeiro de hoje, né? Aleluia, glória a Deus. Naquele tempo o cordeiro era no Antigo Testamento. O cordeiro é para celebrar o tempo que o povo, quando o povo celebrava a Páscoa, era para lembrar o tempo que foi liberto. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar lendo a palavra. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. A gente vai ler Êxodo, capítulo 12, né? Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 29 e 40. 29 e 40. Aleluia, glória a Deus. 29 e 40. Diz assim: e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os principados da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no carcério, e todos os primogênitos dos animais. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que à meia-noite ele atingiu a todos os primogênitos. Aleluia, glória a Deus. O capítulo 40 que fala, versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. 430 anos, o tempo que eles habitaram, né? Aleluia, glória a Deus. Agora a gente vai ler a sinalização 2. A sinalização 2. Isso é uma lição para quem está entrando online agora, né? Para quem está escutando a mensagem. Essa mensagem que eu estou fazendo é lição 2, a salvação na Páscoa judaica. O que é salvação na Páscoa judaica, né? Aleluia, glória a Deus. Aí capítulo 2, aleluia, capítulo 2 fala sobre a sinalização 2, fala sobre o Cordeiro da Páscoa. O que é o Cordeiro da Páscoa, né? A gente vai ler aqui o Cordeiro da Páscoa. O que é o Cordeiro da Páscoa? Na sinalização 2 é o Cordeiro da Páscoa. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Diz assim, capítulo 1. O cordeiro na Antiga Testamento. O cordeiro no Antigo Testamento. O que é o cordeiro? É o que eu estava falando agora. O cordeiro no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o cordeiro. Ó, você vê que o cordeiro no Antigo Testamento consistiu parte fundamental dos sacrifícios oferecidos para remissão dos pecados. Vocês veem que no Antigo Testamento o cordeiro era para remissão dos pecados. Ele foi instituído na cultura dos israelitas quando Deus libertou o seu povo, conforme relatado, né? Êxodo capítulo 12, versículo 3. A gente vai ler o versículo 3 até o 10 do 12. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3 até o 10. A gente vai ler. Aleluia, glória a Deus. E diz assim: farei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês
tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, por morto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme o número da sua alma, das almas, né? Ao comer de cada um ferir a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras, e o guardarás até o 10º. Aleluia, glória a Deus. E guardará até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na viga da porta das casas em que o comeram. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comerás dela nada cru, nem cozida em água, senão a assada ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixará até pela manhã, mas o que dela ficar até pela manhã queimareis no fogo. Aleluia, glória a Deus, queimarás no fogo. E este é o cordeiro, né? Que o cordeiro era para celebrar a salvação que o povo saiu do Israel. O que significa? Quer dizer que ele tem que sacrificar. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que tem que sacrificar um cordeiro sem mancha. O que é mancha? Sem nenhum pecado. Sem nada, puro, limpo. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que ele teve que sacrificar. No Antigo Testamento era isso, a aliança. Quando uma pessoa pecava, ele tem que levar ao sacerdote, tem que levar um animal puro, tem que levar um animal que não tinha mancha, que não tinha nenhuma mancha, para ser sacrificado, para salvar o seu pecado. Quer dizer que naquele tempo, quando a pessoa era dado, a pessoa dava um animal para salvar a sua alma. Ele trocava aquele coisa, aquele animal, sacrificava, derramava o sangue dele para salvar a alma daquela pessoa que estava pecando. Aleluia, glória a Deus. Mas hoje tudo mudou. A gente vai ler isso, a gente vai ver. No Antigo Testamento era assim. No Novo Testamento, na nova aliança, né, que Deus fez, aquela foi a antiga aliança. A nova aliança é o que a gente está vivendo hoje. O cordeiro vai ser Jesus. Jesus vai ser o cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. Para oferecer o cordeiro em sacrifício, o sacerdote e o povo deveria observar algumas exigências. O animal deveria ser completamente limpo. Vocês veem, que o animal deveria ser completamente limpo. Não poderia haver manchas nem outros defeitos. Ser imaculado e plenamente saudável. Vocês veem que o animal não poderia ter nada, não poderia ter mancha, não poderia haver manchas, nem outros defeitos, não poderia ter mancha, nem outros defeitos, se imaculado e plenamente saudável. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Levítico. Aleluia, Levítico. Abra sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 4, versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Abrir a sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 4, versículo 32, que diz: Mas, você vê, o versículo 4, versículo 32. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha atrará. Vocês veem, sem mancha atrará. Porque naquele tempo, o povo
para ser perdoado, aleluia, glória a Deus, eles tinham que trazer um animal, mas um animal sem mancha, sem nenhum defeito, para ser sacrificado para o pecado daquela pessoa que se arrependeu. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos ler lá em Números capítulo 6, versículo 14, que fala: E ele ofereceram a sua oferta ao Senhor um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto. Olha, 1 ano sem... Ele ofereceram a sua oferta ao Senhor um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacificadora, uma oferta pacificadora. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que tem que ser um cordeiro com 1 ano e sem nenhuma mancha para ser perdoado o seu pecado naquele tempo do Antigo Testamento, né? Aleluia, glória a Deus. Continuando. Tudo esse simbolismo apontava para quem? Jesus, e verdadeiro Cordeiro Pascual. Vocês veem que da antiga aliança, Antigo Testamento, que tudo a Páscoa começou tudo naquele tempo que Moisés libertou o povo, que Deus fez para a memória, para lembrar. Toda vez que vocês celebrar a Páscoa, vocês vão lembrar da libertação do povo de Israel. Vocês vão lembrar que vocês foram libertos. Aí a Páscoa é para a celebração do povo que foi liberto. Aí a comemoração do nosso pecado, quer dizer o quê? Quando a gente sacrificava naquele tempo, a gente sacrificava um animal de 1 ano sem nenhuma mancha, para nós que era pecador, o povo daquele tempo que era pecador, eles tinham mancha, eles tinham que dar um animal sem mancha para ser perdoado. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar. Mas tudo isso era um acordo para, tudo esse simbolismo apontava para Jesus. Tudo isso apontava para Jesus. Vamos ler capítulo 2. Capítulo 2 que fala: Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Aleluia, glória a Deus. Você vê que tudo isso apontava só para uma pessoa. Para Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Jesus que é o Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Por isso que hoje a ceia, naquele tempo, era o sacrificava. Hoje é a ceia. Jesus foi o único, mas Jesus naquele dia sacrificava animal. Mas hoje, quando Jesus morreu lá na cruz para nos salvar, ele deu a vida dele. Ele deu por nós. Ele sacrificou, porque Jesus era sem pecado. Jesus pode ver que pode ler a Bíblia do começo ao fim, que fala do Novo Testamento, que fala que Jesus não tinha um pecado. Jesus morreu sem nenhum pecado. Jesus era um cordeiro. Jesus foi o cordeiro. Ele foi o cordeiro. A gente sacrificou Jesus. A gente sacrificou o cordeiro para nos salvar. Quer dizer que Jesus deu a vida dele. Derramou seu sangue para nos salvar. Por isso que eu falo. Por isso que a palavra fala. Jesus é o caminho e a vida. Ele morreu lá naquela cruz e não foi em vão. Ele morreu para salvar a sua alma. Se você crê, somente crê em Jesus Cristo como único Salvador, vocês já estão salvos. Aleluia, glória a Deus, vocês já estão salvos. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar, né? Por isso que tudo isso, todo esse prato do Antigo Testamento veio para o Novo, para mostrar que Jesus é o caminho. Não existe outro caminho sem Jesus. Jesus é a porta. Jesus é a porta entre... Vocês veem que Jesus é a porta entre Deus e o homem. Jesus é o mediador no meio dos dois. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Aleluia, vamos lá. A Páscoa cristã é o memorial de como Deus substituiu os sacrifícios. Você vê que a Páscoa cristã é o memorial de como Deus substituiu os sacrifícios temporários por um único
definitivo. O único definitivo. Você vê que ele botou o único definitivo. Único. Jesus é único. Ele é único. Só Jesus. Ele é único e sempre vai ser único. Nesse aspecto, o Cordeiro do Antigo Testamento era sombra do apresentador no Novo morto. Você vê que o Antigo era a sombra do Novo. Desde a fundação do mundo. Vamos ler lá em Apocalipse para você ver. Apocalipse é o último capítulo da Bíblia que fala, e João fala o último fim do mundo. É o último. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que fala: E adoraram a todos os que habitaram sobre a terra, esse cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você vê, esses não estão no livro do Cordeiro. Aleluia. Quem não está no livro do Cordeiro escrito é aqueles que não crê na palavra do Senhor. Ao partir que você crê e acredita que Jesus Cristo é o único Salvador, o seu nome está escrito. Aleluia, glória a Deus. Você se escreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Por isso, ao comemorarmos a Páscoa, devemos atender seriamente para o glorioso feito de Jesus na cruz. Cristo é o fundamento. Você vê que Cristo é o fundamento essencial da Páscoa. Se não atendemos para Ele, nossa Páscoa torna-se vazia de sentido. Se nós não atendemos para Ele, se torna vazia de sentido. Ele disse: somos chamados a celebrar o verdadeiro Cordeiro com alegria e gratidão, pois por intermédio dele a nossa culpa foi anulada definitivamente. Deus nos purificou e nos fez dignos de assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você vê que aqueles que aceitaram Jesus como único Salvador, Ele purificou. Ele purificou. Aleluia, glória a Deus. Efésios, vamos ler lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6, que fala: E nós ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fez-nos assentar no lugar celestial junto a Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora, uma vez em Cristo, somos santificados, justificados e perdoados. Você vê, uma vez em Cristo, somos justificados, somos perdoados. Aleluia, glória a Deus. Você vê, agora como vez em Cristo, somos santificados, justificados, perdoados. Você vê, justificado, santificados. Quando a gente está em Cristo, a gente é santificado, justificado e perdoado. É 3. Quando a gente aceita Jesus como único Salvador, a gente é santificado, a gente se santifica. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A gente santifica, justifica e perdoados. Quer dizer o que? A gente é santificado, a gente justifica os nossos pecados e a gente é perdoado. Que é o que? A gente confessa o nosso pecado a Jesus Cristo e nós somos perdoados. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler lá em Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, que fala: Senhor, pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, sim. O versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Você vê que pela fé temos entrada na graça, na qual estamos firmes e nós gloriamos na esperança da glória de Deus, na esperança da glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, que fala: Portanto, agora nenhuma
condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês veem que o versículo 8, capítulo 8, versículo 1 de Romanos, fala que nenhuma condenação aquele que aceita Jesus como único Salvador. O que eu estou falando aqui, o que eu estou pregando aqui, a palavra é a salvação. Essa semana a gente vai falar sobre salvação. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que a salvação, quando a gente aceitamos Jesus como único Salvador, aleluia, glória a Deus. Em Romano, capítulo 8, versículo 1 fala, quando a gente aceitamos Jesus como único Salvador, ó, vocês veem, vê só. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Aquele que não anda segundo a segunda carne é aquilo que é a escolha do mundo, o pecado, essa escolha que a pessoa faz, adultério, idolatria, um bocado de coisa. Agora andar segundo o Espírito, fazer a coisa de Deus, as obras de Deus, buscar Jesus. É isso. Tudo isso que eu falo está escrito na palavra. Eu não vou tirar de lugar nenhum. Se vocês não acreditam, lê a Bíblia, que vocês vão entender. Por isso que ele diz, nenhuma condenação àquele que está em Cristo Jesus, aquele que se entregou a Jesus. Não há condenação mais, não há condenação mais. Aleluia, glória a Deus. Continuando. Aleluia, glória a Deus. Agora a gente vai ler sinalização 3, o sangue do Cordeiro. Oh, aleluia, glória a Deus. A gente agora, a última lição. Essa lição, a última sinalização, porque eu fiz 3 pontos, 3 sinalizações. A primeira sinalização era a instituição da Páscoa. A segunda sinalização é o Cordeiro da Páscoa. Agora a gente vai ler a última sinalização, o sangue de Cordeiro, o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro liberta. Aleluia, glória a Deus. A salvação na Páscoa judaica, né? Salvação na Páscoa. O que é salvação na Páscoa judaica? É isso tudo que eu falei. Aleluia, glória a Deus. Agora a gente vai ler a última sinalização, né? A última sinalização é o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. Vamos lá, o capítulo 1 que fala o significado do sangue. O que é o significado do sangue, né? O que é o significado do sangue? É o que eu queria chegar. Aleluia, glória a Deus. É o que Deus queria chegar. O significado do sangue. Vamos ver o que é o significado do sangue, né? O significado do sangue, a primeira aleluia, a primeira abordagem da Bíblia acerca dos sacrifícios está no livro do Gênesis. A primeira abordagem está escrita no livro de Gênesis. Você vê que a primeira abordagem está escrita no livro de Gênesis. Vamos lá ler esse versículo no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3, versículo 21. E capítulo 4, versículo do 1 até o 7. Vamos lá ver o que diz a palavra do Senhor em Gênesis. É o primeiro livro, né? Primeiro livro de Gênesis que Moisés escreveu, Deus inspirou. Vamos lá ver o que diz. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles de os vestiu. Você vê que no versículo de Gênesis, tudo começou aí. Versículo capítulo 3, versículo 21, fala: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Aleluia. Agora vamos ler o 4, versículo do 1 até o 7, que fala: Nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim, e disse a Egunsei, do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel
foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de 10 que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atendeu, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se o bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aleluia, glória a Deus. Você vê que sobre ele dominarás. Continuando, né? Aleluia, glória a Deus. O sacrifício de animais será uma forma de lidar com os problemas do pecado. Você vê que o sacrifício de animais era para uma forma de lidar com os problemas do pecado, para lidar com os problemas do pecado, quando este destruiu a paz entre Deus e a humanidade. Você vê que tinha que ter um pacto para mostrar o pecado. Tinha que ter, aleluia, glória a Deus. Tinha que ter um sacrifício. Tinha que ser sacrificado um puro por um pecador. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, né? O que fala? Vamos ler lá em Isaías. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Que fala: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vocês e o vosso Deus. Vocês veem que a iniquidade de vocês faz divisão entre vocês e Deus, e os vossos pecados encobriram o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Encobriu o vosso, para que vós não ouçam. O sacrifício era oferecido para expiação dos pecados do transgressor, em que este era perdoado, e mediante essa expiação tinha a sua relação com Deus restabelecida. O maior símbolo e principal elemento desse ritual era o sangue do animal sacrificado. Isso porque sangue na Bíblia representa a vida. Você vê que na Bíblia o sangue representa a vida. Você vê que o sangue na Bíblia representa a vida. E a vida do animal derramado no sacrifício era o que restabelecia a paz entre Deus e o ser humano. Você vê que quando sacrificava, aleluia, glória a Deus, quando sacrificava aquele animal puro, o sangue derramava. Aí Deus estava irado com aquela pessoa que pecava tanto, ele encontrava paz. Deus perdoava através do sangue daquele animal. Deus aceitava passava para o pecado para aquele animal, aleluia, no Antigo Testamento, passava para aquele animal, porque o pecado daquela pessoa que Deus estava irado, ele sacrificava aquele animal para ser perdoado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler lá em Levítico, para ver o que fala. Levítico, no Antigo Testamento, né? Levítico, capítulo 17, versículo 11, que fala: Porque a alma da carne está na sangue. Olha, a alma da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o, aleluia, sangue que fará expiação pela alma. Você vê que é o sangue que fará expiação. Quer dizer o quê? A nossa vida é o sangue. Se nós perdemos sangue, nós morremos. Porque é o sangue que é a vida, o sangue que dá a vida. Por isso que Deus aceitava
Por isso que Deus aceitava o sacrifício do pecado, né? Por isso que na Bíblia o sangue é vida. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver lá em Hebreus. Hebreus, né? Aleluia, glória a Deus. Hebreus, abra a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 9. A gente vai ler um versículo lá em Hebreu, né? Hebreu, capítulo 9, versículo 23 até o 28 de Hebreu. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Para a glória e honra de Deus. Hebreu 9, versículo, a gente vai ler o versículo 23 até o 28. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. De sorte que era bom, necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, dourado Maria necessário, e foram padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado, morreram uma vez, vindo depois disso o juízo. Você vê que só uma vez, morrer só uma vez, depois disso vem o juízo. Aleluia. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, apareceram segunda vez em pecado aos que o esperam para a salvação, aos que esperam para a salvação. Você vê que no versículo 28 fala uma só vez, uma só vez Cristo apareceu para que ele morresse para nos salvar. Aleluia, glória a Deus. Continuar, capítulo 2, o sangue do Cordeiro Pascal. Capítulo 2 fala sobre o sangue do Cordeiro Pascal, que fala assim: antes do advento da última praga sobre o egípcio, Deus ordenou aos judeus que preparassem um cordeiro para cada família. Um cordeiro para cada família. Aleluia, glória a Deus. Um cordeiro para cada família, né? Aleluia, glória a Deus. A gente vai ler lá em Êxodo capítulo 3. Vamos ver o que diz Êxodo capítulo 3. Né? Êxodo. Aleluia, glória a Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 3, que fala: farei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada casa. Êxodo 12, 7. E tomará do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras, e na viga da porta, nas casas em que o comeram. Aleluia, glória a Deus. O 13, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal. Você vê que aquele sangue será por sinal nas casas em que estiverem. Vindo eu e sangue, passarei por cima de vós, e não haverás entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. Você vê que o sangue é o símbolo que mostra que não há praga. Jesus, por isso que Jesus derramou seu sangue.
quando a gente vai buscar o sangue de Cristo, quando a gente vai buscar Cristo como único Salvador, nós já estamos salvos. Aleluia, glória a Deus, porque Ele é o sangue. Vamos lá. Assim, a orientação divina protegeu os primogênitos israelitas, e o sangue do Cordeiro Pascal foi o símbolo de proteção deles diante da morte. Nesse sentido, o sangue de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, nos protege da morte eterna e da maldição originada pelo pecado. Vocês veem que o sangue de Cristo nos salva. Você vê que o sangue de Cristo, o sangue de Cristo nos salva. O verdadeiro Cordeiro nos protege. O verdadeiro Cordeiro nos protege da morte. Jesus Cristo o verdadeiro Cordeiro, né, protege nós da morte eterna e da maldição originada pelo pecado, da maldição originada pelo pecado, lá em Adão, né? Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que Jesus morreu por nós. Aleluia, glória a Deus. Nos protege de tudo. Vamos ver lá em... Aleluia, glória a Deus. Em João, 1 João, né? 1 João capítulo 7. 1 João capítulo 7, que diz: mas se andarmos na luz, 1 João no Novo Testamento, 1 João capítulo 1, versículo 7, que diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vocês veem que o sangue, quando a gente andamos na luz e andamos em comunhão, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Tal como o sangue do Cordeiro Pascal que livrou o povo da morte, assim também o sangue de Jesus nos livrará da morte espiritual e da condenação eterna. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que, do mesmo jeito que naquele tempo do Antigo Testamento, que os animais que ele sacrificava salvavam a alma deles, hoje Jesus Cristo salva a alma da gente. Hoje o Cordeiro, o único Cordeiro sacrificado na cruz foi Jesus. Ele é o único Cordeiro. Ele é o Cordeiro que salva a nossa alma, né? Aleluia. Agora a gente vai ler o capítulo 3, o último capítulo 3, que fala o sangue da nova aliança. O que é o sangue da nova aliança, né? Aleluia, glória a Deus. Só um minuto, eu vou aqui e já volto, viu? O capítulo 3 a gente vai aprender o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança. Eu já volto. Voltei, né? Aleluia. Vamos lá, continuando o capítulo 3, o sangue da nova aliança. Marque esses versículos que eu citei. Diz assim: em o Novo Testamento, ao celebrar a Páscoa, na última ceia, você vê o sangue de novo aliança, da nova aliança. O que? Nova aliança é no Novo Testamento, né? Aleluia, glória a Deus. Quando fala nova aliança, a nova aliança fala do Novo Testamento, né? Aí agora a gente vai entrar no Novo Testamento. Ele fala sobre o Cordeiro, sobre a ceia. Em o Novo Testamento, ao celebrar a Páscoa, na última ceia, Jesus afirmou. Na última ceia quer dizer que a última ceia dele, né? A última ceia de Jesus. Ele ceou com os irmãos, ele ceou com os discípulos. Ele disse: essa é a última minha ceia, até eu voltar. Foi a última dele. Ele ceou com os irmãos porque era Páscoa. Ele ceou, depois os fariseus, o Cordeiro foi morto. Tramaram e mataram ele, né?
Aí vamos lá. Jesus afirmou que o seu sangue era símbolo da nova aliança. Você vê que quando ele derramou seu sangue, por isso que Jesus lá na cruz, ele foi, pode ver que a cruz é uma flecha, é uma espada. Você vê que, se vocês observar, a cruz parece uma espada. Ela parece uma espada. E onde a espada entrou? Jesus entrou, a espada entrou. Você vê que a espada entrou na terra, entrou no inferno. Jesus entrou com a espada. Pode ver que a cruz é uma espada. Jesus morreu em forma de uma espada. Transpassou. Aleluia, glória a Deus. Aí o sangue se tornou a nova aliança. Quando ele derramou seu sangue, se tornou a nova aliança. Porque o sangue clamou, o sangue escorreu da cruz para o chão. Aí se tornou uma nova aliança. Vamos ver lá em Lucas. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Lucas. Aleluia, glória a Deus. No Novo Testamento, viu? Novo Testamento, Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, a gente vai ler do 14 até o 20. Do 14 até o 20. Que fala: E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse: Desejei muito comer. Você vê que desejou muito comer convosco esta Páscoa, até que padeça. Porque vos digo que não a comereis, mas até que a ela se cumpra no reino de Deus. Você vê que ele não vai comer a Páscoa, ele comeu a única, ele desejava comer a última Páscoa, só vai, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: Tomai, ele diz, 17, versículo 17. E tomando o cálice e havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. Você vê que não beberá do fruto da vida até vir o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graça, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Sim, memória. Você vê que a ceia, aleluia, glória a Deus, a ceia representa, aleluia, semelhantemente tomou cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento. Vocês veem, quando ele fez isso, ele falou: o Antigo Testamento, vocês viram como é. Novo Testamento, do meu sangue que é derramado por vós, do meu sangue que é derramado por vós. Este é a nova aliança que Deus fez. Deus, a gente teve para fazer uma, e é única. Jesus Cristo, o único Salvador. Ele diz: único sacrifício, não há outro sacrifício. Não há outro sacrifício. Esse é o único sacrifício. Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, nova aliança. Aí fala sobre a Páscoa. A Páscoa, a representação, a ceia dos irmãos. A ceia é para celebrar. A gente ceia na igreja para celebrar a volta de Cristo, a salvação, né? A gente pode ver no capítulo 17, no capítulo 19, que fala: E tomando o pão para lembrança, tomando o cálice e tomando o pão e havendo dado graça, porque vos digo que já não é tomando o cálice e havendo dado graça, em memória de mim. Isso é em memória dele. Quer dizer, o que a ceia é em memória de Deus. A ceia é para mostrar a memória. A ceia é a memória. Quando a gente toma do corpo, quando a gente come o pão e o sangue e o vinho, como o sangue e o corpo, é a memória, para lembrar da memória dele, que ele vai vir. Aleluia, glória a Deus. Continuando.
era o rei cordeiro. Era o rei cordeiro bom, como o verdadeiro sacerdote, sendo o sacrifício e o oferecendo ao mesmo tempo. Se oferecendo ao mesmo tempo. Por essa razão, o livro de Hebreus afirma que Cristo é o mediador da nova aliança. Você vê que Cristo é o mediador da nova aliança. Aleluia. E mediante seu sangue, retime de modo efetivo ao que crê. Vocês vê que quando você crê no sangue, você é perdoar seus pecados. Você vê que Cristo é o mediador da nova aliança. Jesus, Cristo é o mediador da nova aliança. Quando você crê que o sangue salva. Aleluia. Quando você crê nessa palavra que eu estou falando, seu sangue está salvo. Você está salvo, porque Cristo é o mediador. Vamos ler lá em Hebreus capítulo 12. Aleluia, glória. Hebreus capítulo 12, versículo 24, que fala: E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que o de Abel, melhor do que o de Abel, porque no Antigo Testamento, Caim, porque Abel e Caim, né? Caim matou seu irmão. Aí o sangue de Abel, aleluia, glória a Deus. Abel matou Caim. Aí o seu sangue clamou. Aí aqui fala que é melhor do que o sangue de Abel. Aleluia, glória a Deus. O sangue de Cristo é melhor do que o de Abel. O de Abel clamou, que Caim matou, né? Quem conhece a Bíblia sabe que Caim matou Abel. O seu sangue clamou ao Senhor. E Abel, o sangue de Jesus, é melhor do que o sangue de Abel. Aleluia, glória a Deus. Continuando. E a autoridade exclusiva a Jesus como o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Vocês veem que é o único mediador entre Deus e os homens. Vamos ver isso lá em... Não. Nesse sentido, o sangue novo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A gente está falando aqui sobre o sangue, né? Aí Jesus falou no versículo 16, né? Versículo 16, capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e a graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia, até ser ajudado em tempo oportuno. Continuando. Aleluia, glória a Deus. E a autoridade exclusiva a Jesus como o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. Aleluia, glória a Deus. Entre vocês e o homem. A gente vai ler, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que fala: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você vê que há só um Deus. Todo mundo sabe que há só um Deus. Isso é verdade, há só um Deus. Mediador entre homem e Deus. Homem e Deus. Quem é o mediador entre homem e Deus? Jesus. Quer dizer o que? Se a gente quiser chegar a Deus, a gente tem que se interceder a Jesus. A gente tem que orar pedindo perdão a Jesus, para o sangue de Jesus ter misericórdia e derramar para nos salvar. Aleluia, glória a Deus. Continuando. Desse modo, Cristo fez da igreja um povo de verdadeiros sacerdotes, com autoridade e legitimamente, para partilhar da inimidade com Deus, para interceder uns pelos outros e anunciar as boas novas dessa nova aliança. Aleluia, para anunciar a boa nova, essa nova aliança. Vocês veem que Deus fez um pacto. Deus fez. Ó, Deus falou, ó, disse, mundo, Cristo fez da igreja um povo
Deus fez da igreja um povo de verdadeiros sacerdotes, com autoridade e legitimidade, para partilhar da intimidade com Deus, para interceder uns pelos outros e anunciar as boas novas dessa nova aliança, para anunciar a boa nova dessa nova aliança. Vamos ver lá em o último capítulo, né? O último capítulo eu vou deixar em Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que fala: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as verdades. Você vê que Deus escolheu o povo para anunciar daquele que vós chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chamou aquele para que fale da misericórdia, para que fale o reino de Deus, está para falar da luz. Aleluia, glória a Deus. E esse foi o versículo de hoje, né? Essa foi a palavra de hoje, do estudo 2, a salvação na Páscoa judaica. Salvação na Páscoa judaica. Quem entendeu, assista esse vídeo até o final, né? Eu vou deixar gravado. E vamos ler. Inclusão. O que é inclusão? A Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora de Deus. Você vê que a Páscoa para os judeus é a memória de salvação para Deus. Para os cristãos é a recordação da ação redentora de Jesus em favor da humanidade. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. O Cordeiro único e o sumo sacerdote por excelência. Seu sacrifício foi defendido e completo. Por isso, ao lermos sobre a Páscoa, devemos celebrar a nova aliança manifesta em Cristo Jesus. Hoje somos filhos de Deus, mediante a nova e perfeita aliança no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Sangue de Cristo, amém, que tira o pecado do mundo. Vocês veem que a aliança era isso. Novo sangue de Cristo que tira o pecado do mundo. Eu agradeço por esse dia, né? Por essa mensagem. Hoje é, aleluia, hoje é outubro, sábado, dia 16. Deixa o significado da salvação na Páscoa judaica. E esse foi o estudo de hoje, né? E no próximo domingo, no próximo sábado, se Deus quiser, se Deus for a vontade de Deus, né? Antes de falar, eu vou deixar um versículo para meditação. Vou deixar em Êxodo capítulo 6, versículo 6. Capítulo 6, versículo 6, que fala: Eu sou o Senhor, e vós tirarei debaixo da cargas dos egípcios. Vós livrarei da sua servidão, e vós resgatarei com o braço estendido, e com juízo grandes. Aleluia, glória a Deus. Isso foi para a meditação, né? Aleluia, glória a Deus. Vocês veem que vou dar para o encerramento, que já acabou a lição, né? Até o próximo capítulo. E deixa essa palavra em meditação, né? Libertação do povo israelita. Visualmente, um plano divino, maior liberdade e salva a humanidade. Maior liberdade salva a humanidade. Aleluia, glória a Deus. E essa foi a mensagem de hoje, né? Vocês meditem em Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Aleluia, glória a Deus. Isso é a salvação da Páscoa judaica. Dia de hoje, para a lição, para a honra e glória. Eu comecei de 8 e pouco. Comecei de 8 horas. E agora é 9h45, né? Quase 1 hora de leitura. Sim. E deixo
E o próximo, lição 3, o próximo sábado, se Deus quiser, se eu tiver vivo daqui para lá, eu não sei, só quem sabe é Deus, né? Se for da vontade de Deus, a próxima lição, a gente vai aprender sobre a salvação e o advento do Salvador. O que é salvação e advento do Salvador? Aleluia, glória a Deus. E até o próximo capítulo. E essa é a mensagem. Próximo capítulo 3. A gente lê, a gente sabe, retrasado, a gente aprendeu lição 1, uma promessa de salvação. Uma promessa de salvação. O que é a promessa de salvação? Jesus. Obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu só estou aqui para pregar a verdade e a vida. Eu estou aqui para pregar o caminho, Jesus Cristo. A gente aprendeu sábado retrasado, a gente aprendeu sábado dia 9, dia 10. Tem um vídeo aí gravado, né? A gente sábado retrasado, a gente aprendeu uma promessa de salvação. Hoje a gente aprendeu a salvação na Páscoa judaica. Naquele sábado, dia 9 de outubro, a gente aprendeu sobre a salvação, uma promessa de salvação. Hoje a gente aprendeu a lição 2, foi a salvação na Páscoa judaica. E o próximo, se Deus quiser, o próximo sábado, a gente vai aprender a lição 3, que é a salvação e a divindade do Salvador. A salvação e a divindade do Salvador. A salvação e a divindade do Salvador. O que é isso, né? No próximo capítulo a gente vai aprender. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar para o encerramento. Agradeço a cada um que estiver ouvindo essas palavras, que não é minha, é do Senhor. E dou uma graça a cada um. Vamos fazer uma oração encerrando, né? Por esse vídeo. Agradecendo a Deus. Vamos lá. Fecha os olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, meu Deus, por esse alimento. Que o Senhor nos dê força, meu Deus. Abra, Senhor, o coração de cada um. Abra o entendimento, meu Deus. Salve a alma para o teu reino, meu Deus. Venha com a tua misericórdia, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Ó Espírito Santo, derrama, Senhor, a cada um, Senhor. Salva, liberta, meu Deus. Pai Celestial, aqueles que escutais essa mensagem, Pai, liberte. Traga, Senhor, para a tua casa, meu Deus. Pai, cura a enfermidade. Liberta, meu Deus, vá nos hospitais, Senhor. Meu Deus, nessas crises, Senhor, nos fortaleça. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. E a paz do Senhor esteja com cada um. E até o próximo capítulo. Para a glória e honra de Deus. Amém.